Olá, me chamo André Luiz Silva Evangelista e sou monitor de Anatomia Humana 1 na Universidade Federal do Amazonas pelo curso de Medicina. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a questão do aparato ósseo do membro superior. Para que nós possamos entender, de fato, o arcabouço ósseo do membro superior, nós devemos estudar primeiro o símbolo do membro superior, também conhecido como cintura escapular. Ele é formado, né, que é essa região do nosso ombro, né, que nós conhecemos como ombro. Ele é formado pela clavícula, como vocês podem ver na imagem, e pela escápula. Essa região toda aqui é o símbolo do membro superior, que vai se articular com o húmero para fazer a articulação triaxial do membro superior. Triaxial porque ela roda em 3 eixos. No eixo, no eixo flexão, extensão, no eixo abdução, adução e no eixo rotação, medial e lateral. Então, vamos ver osso por osso para que nós possamos entender e passar na prova, né, que é bem importante. Então, a parte mais importante dos ossos são os seus processos, né? Todas as estruturas que têm alguma coisa diferente do geral do osso. No caso da clavícula, essa aqui é uma clavícula direita, aqui é a face superior dela e aqui é a face inferior. Então, face superior, face inferior por aqui. A clavícula, ela se articula tanto com a escápula no acrômio da escápula, quanto com o externo no centro do nosso tórax. Então ela tem uma extremidade external e a acromial. A external normalmente é mais achatada e a acromial é um pouco mais arredondada e maior, mais próximo dessa região do ângulo mais acentuado aqui. Nós temos na clavícula o corpo da clavícula. Deixa a janela para que o grito das crianças não apareça. Nós temos o corpo da clavícula na face superior, e aí tem as faces anterior e posterior, né, só para a gente ter essa noção de localização. E na face inferior, que nós temos a maior parte das impressões da clavícula. A gente tem a linha trapezoide, o tubérculo conoide, o sulco do músculo subclávio, que é impresso na clavícula justamente pelo músculo subclávio, então é bem autoexplicativo. E a gente tem a impressão do ligamento costo-clavicular, que liga a clavícula ao primeiro arco costal. A gente também tem a inserção de alguns músculos, como o músculo trapézio, o músculo deltoide, o músculo esternocleidomastoide, que é o principal do pescoço. Principal não, o maior do pescoço. O músculo peitoral maior também se insere na clavícula. Na face inferior dela, naquelas duas estruturas que eu acabei de falar, na linha trapezoide e no tubérculo conoide, a gente tem inserção de ligamentos. Na linha trapezoide, a gente tem inserção do ligamento trapezoide, que é uma das partes do ligamento coraco-clavicular, que liga o processo coracoide da escápula à clavícula. E a gente tem o ligamento conoide no tubérculo conoide, que é outra parte do ligamento coraco-clavicular. A gente tem aqui a inserção do músculo subclávio, como eu falei, né, no sulco do músculo subclávio. A gente tem a inserção do ligamento costo-clavicular, a inserção do músculo esternioide, e aqui dá para ver na face inferior também a inserção do músculo peitoral maior e do deltoide. Aqui a gente consegue ver com mais clareza a parte da articulação da clavícula com o primeiro arco costal e com o externo. Aqui o ligamento externo-clavicular e o ligamento costo-clavicular, com o músculo subclávio passando bem aqui, fazendo aquela impressão na clavícula, como a gente viu. Basicamente isso. Aqui nós temos uma visão mais ampla da região do símbolo do membro superior e do húmero, que é o osso do nosso braço. Na escápula, alguns processos importantes que a gente consegue ver. O processo coracoide, lembra que tem o ligamento coraco-clavicular. A gente tem o acrômio, e aí aqui é a clavícula. Isso é o símbolo do membro superior, na articulação com o húmero. Então vamos lá para a clavícula, como eu falei. Processo coracoide, acrômio, da escápula. Eu falei clavícula, né? Perdão, para escápula. Processo coracoide e acrômio da escápula. A gente tem alguns ângulos, o superior, o inferior. A gente tem as margens medial, lateral. E aí, agora sobre os processos de fato, nós temos o colo da escápula. Colo é uma região onde normalmente há um afunilamento da estrutura óssea. Nós temos colos no húmero também. Então vocês podem perceber aqui que seguindo o colo da escápula, a gente tem a formação da cavidade glenoidal da escápula. E essa cavidade glenoidal, ou cavidade glenoide, ela é a parte articular da escápula.
a principal parte articular, né? A gente tem a parte acromial também, mas a principal é a cavidade glenoide. E aí ela tem dois tubérculos, o tubérculo supraglenoidal e o infraglenoidal. O infraglenoidal não dá para ver nessa visão, mas a gente vai já conseguir perceber. Nós temos também a fossa subescapular, onde vai ter a inserção do músculo subescapular, é bem autoexplicativo. E é isso, basicamente. A cavidade glenoide ela vai articular com a cabeça do úmero. E aí o úmero, seguindo a sua cabeça, ele vai ter dois colos. Um colo anatômico, que é essa região aqui do afunilamento da cabeça, e um colo cirúrgico. Tá, vocês podem me perguntar, André, então, qual é a diferença entre o colo anatômico e o cirúrgico? Por que tem dois colos no úmero? Essa é uma questão de prova, então prestem muita atenção. O colo cirúrgico é chamado de colo cirúrgico justamente porque ele é a região onde mais comumente ocorrem fraturas na região do úmero. Então, em todos os casos de fratura do úmero, a maior parte deles está nessa região que foi denominada colo cirúrgico. E é cirúrgico justamente porque a intervenção de fraturas nesse local normalmente é por intervenção cirúrgica. Correto? Entre os colos anatômico e o colo cirúrgico, entre os colos anatômico e cirúrgico, nós temos o tubérculo maior e o tubérculo menor. Tubérculos são estruturas ósseas que são pequenas protuberâncias. Não é protuberante o suficiente para ser um côndilo, mas ele é protuberante, como a gente consegue perceber aqui. Tubérculo maior, tubérculo menor, e entre eles a gente tem o sulco intertubercular. Faz sentido, né? Um sulco, como se fosse uma depressão na estrutura óssea, que está seguindo entre os tubérculos, portanto intertubercular. Nós temos também a crista do tubérculo maior. Crista é uma estrutura que também é uma elevação da estrutura óssea, mas ela é mais alongada, como nós conseguimos perceber aqui. E por que a crista do tubérculo maior? Porque ela dá prosseguimento, ela surge a partir do tubérculo maior, como nós podemos perceber. Aqui nós temos a tuberosidade para o músculo deltoide ou tubérculo deltoide. E ele serve para quê? Isso mesmo, para a inserção do músculo deltoide, inserção distal do músculo deltoide. A gente viu que uma das inserções proximais é aqui na clavícula, né? E aí a distal é nessa região do tubérculo deltoide, ou tuberosidade para o músculo deltoide, que fica mais ou menos no terço médio do nosso úmero. Mas para a região distal, nós conseguimos perceber os côndilos do úmero. E cada côndilo, que é essa estrutura, é uma protuberância também, mas é uma protuberância no final da estrutura óssea, né? E aí a gente tem os côndilos lateral e medial e os epicôndilos lateral e medial. O côndilo é a estrutura maior e o epicôndilo é como se fosse o tubérculo do côndilo. Vocês conseguem sentir claramente se encostarem na região aqui do cotovelo, ok? Essa aqui é a região da articulação do cotovelo. Vocês conseguem sentir os epicôndilos de vocês. Inclusive, o nervo ulnar ele passa próximo ao epicôndilo medial, posteriormente a ele. Além disso, nós temos a tróclea do úmero e o capítulo do úmero, que eles vão servir para articular com a una, para fazer justamente essa articulação de alavanca na região do cotovelo, que a gente vai já ver a una, então não se apressem. Aqui nós conseguimos ter uma vista melhor das inserções proximais e distais dos músculos dessa região, na vista anterior. Isso aqui é bem importante, então é bom. É mais um decoreba, vai. Mas tem alguns músculos que fazem muito sentido, como o subescapular está na fossa subescapular. O coracobraquial ele se insere no processo coracoide e no braço. Então, tem uns que são mais tranquilos, mas isso aqui é mais decorar mesmo. Como vocês podem ver aqui, o rádio ele não articula com o úmero. Isso é uma coisa importante. Quem articula com o úmero é a una. E aí o rádio vai se manter estável nessa articulação por conta dos ligamentos e de todas as estruturas que tem, da musculatura e tal. Aqui a gente tem a vista posterior, que dá para ver claramente a formação do acrômio com a espinha da escápula. Então a gente tem a espinha da escápula e dando prosseguimento a ela o acrômio. O acrômio é mais a região que faz a angulação. A espinha da escápula separa a face posterior da escápula em duas porções, a fossa supraespinhal e a fossa infraespinhal, que vão ter músculos. Também que fazem inclusive parte do manguito rotador, mas o foco aqui é a estrutura óssea. Né? A gente tem os ângulos inferiores, margem lateral, medial. A gente tem sulco dos vasos circunflexos da escápula. Isso aqui é muito difícil de ver na prática,
Mas, né, caso alguém me cobre, a gente tem uma irrigação circunflexa na escápula, que é um dos ramos da artéria subclávia, ou de algum dos prosseguimentos dela. Eu não tenho certeza, tenho que revisar a questão de irrigação. Mas enfim, a gente tem a margem superior e a gente tem a incisura da escápula. Aqui nessa região, a incisura é como se fosse um, um pedaço que falta na estrutura óssea, digamos assim. Aqui a gente consegue ver a tuberosidade para o músculo deltoide, a gente consegue ver o sulco do nervo radial e, obviamente, ele está aí porque o nervo radial passa posteriormente no húmero e faz essa impressão no osso. Aqui a gente consegue ver a fossa do olecrano, que é onde o olecrano da una, que é esse processo aqui do cotovelo, ele fica onde ele se encaixa quando o nosso braço está estendido, quando o nosso antebraço está estendido, e quando ele está fletido, o olecrano sai da fossa do olecrano. Além dos côndilos e epicôndilos, a gente tem duas cristas, a crista supraepicondilar, a lateral e a medial. Então, pronto, no final do osso, do final do húmero, a gente tem o capítulo, o outro que eu esqueci o nome. O capítulo, a tróclea, os côndilos, os epicôndilos e as cristas supraepicondilares. Além de, na vista posterior, a gente tem a fossa do olecrano. É mais ou menos isso de estrutura óssea do membro superior. Aqui tem também a inserção dos músculos e tal, mas isso é uma questão mais decoreba, como eu já falei. Aqui a gente consegue ver um raio-x, dá para ver claramente a articulação aqui entre a articulação acromioclavicular. Tem que ter um espaço entre as articulações, tá, gente? Porque essas articulações são articulações sinoviais. Portanto, se não tiver o espaço para a articulação deslizar, ela tem alguma coisa errada. Claro que se o espaço estiver grande demais, também tem alguma coisa errada. Dá para ver claramente a cabeça do húmero, perdão, o tubérculo maior. Aqui dá para ver um pouquinho do tubérculo menor, o colo anatômico, o colo cirúrgico, e aqui o corpo do húmero. Dá para ver de alguma forma o processo coracoide aqui da escápula, mas está bem difícil. E aqui a gente tem os ligamentos também, aqueles vários ligamentos que eu já falei. Mas isso é bem autoexplicativo. Tem o ligamento coracoacromial, que liga o acrômio ao processo coracoide. O ligamento coracoclavicular, que a gente tem duas porções dele, que é o ligamento trapezoide e o conoide, que formam a linha trapezoide e o tubérculo conoide lá na face inferior da clavícula. A gente tem os ligamentos capsulares, que formam a cápsula sinovial para a articulação poder deslizar um osso no outro com o líquido sinovial. Ajudam na estabilização da formação da cápsula, na verdade. A gente tem o tendão do músculo subescapular, que nesse caso aqui está cortado. Os tubérculos. Aqui o tendão do músculo bíceps braquial. Como vocês podem ver, o tendão da cabeça longa passa no sulco intertubercular. Então, bem interessante, né? Aqui a gente tem a explicação do porquê que tem aquele sulco entre os tubérculos. Aqui a gente tem a bursa, ou bolsas, né? As bursas subdeltoide e a subacromial. Alguns dos casos de dor na região do ombro são ocasionados por bursite, né, que é a inflamação dessas bolsas. Elas servem para basicamente ajudar na proteção contra impacto, certo? Para que a gente não lesione, para que diminua o impacto das lesões, o impacto dos traumas e, consequentemente, as repercussões das lesões possíveis. Mas aí, claro que tem a possibilidade de elas ficarem inflamadas, então gerar um caso de bursite. Basicamente, do símbolo do membro superior era isso. Agora a gente vai para a região do antebraço, cotovelo e antebraço. Aqui a gente tem a articulação do cotovelo, como eu falei para vocês. Aqui é uma vista anterior, aqui é uma vista posterior. Outros processos que a gente consegue ver melhor aqui são as fossas coronoide e fossa radial. Para que servem essas fossas? Para quando o nosso o antebraço estiver fletido, a cabeça do rádio se encaixa na fossa radial e o processo coronoide da una se encaixa na fossa coronoide. Assim como tem a fossa do olecrano pro olecrano quando o braço estiver, quando o antebraço estiver estendido. Em que a gente tem a una, portanto, e o rádio. Um macete para vocês nunca esquecerem é que em posição supinada, ou seja, com a mão voltada para cima, o polegar
é a antena do rádio e vai ficar lateralmente, na posição supinada. Na posição pronada, o polegar fica medial, mas a gente leva em consideração a posição supinada porque em posição anatômica a pessoa fica com as mãos em supinação, correto? Então o polegar é a antena do rádio, ok? E do outro lado é a una. Vocês vão ver depois a questão do nervo ulnar, que inerva esses dois dedos, a última porção, a porção esquerda, a porção ulnar, perdão, do dedo anelar e o quinto dedo, e o nervo mediano inerva o resto, mas vocês vão ver melhor isso posteriormente, na parte de inervação. Então, como eu falei, na una a gente tem o processo coronoide, o olecranon, a gente tem a incisura radial da una, que é para justamente o rádio se encaixar. A gente tem a tuberosidade da una, tuberosidade do rádio, o colo do rádio e a cabeça do rádio. E é basicamente isso. Aqui a gente consegue ver a articulação, como eu falei, do cotovelo. Tanto numa vista lateral quanto numa vista medial. Aqui quando ela está em 90 graus, quando eu falei, ó, o olecranon ele se encaixa aqui na fossa do olecranon. Ele realmente parece aquelas chaves de mecânico, sabe? Parece bastante, né? Ele faz um movimento de alavanca. Aqui a gente tem um raio-x do cotovelo fletido a 90 graus, do antebraço fletido a 90 graus na região do cotovelo. Dá para ver a incisura troclear, o olecranon aqui, o epicôndilo lateral, o capítulo do úmero, cabeça do rádio, que claramente, né? Processo coronoide da una, que é essa boquinha que tem na frente, o rádio e a una. Aqui é no braço estendido, dá para ver a fossa do olecranon, o olecranon, o epicôndilo medial, lateral, o capítulo do úmero, a tróclea está anteriormente aqui ao olecranon, né? Processo coronoide da una, ali para frente também, cabeça do rádio, colo do rádio e a tuberosidade do rádio, que é essa região, como eu falei, tuberosidade, como se fosse um tubérculo, mas ele é entre um tubérculo e uma crista, mais ou menos. Aqui a gente tem a questão dos ligamentos, né, da formação da cápsula articular, que, como eu falei, a maior parte dessas articulações são articulações sinoviais. Deixa eu ver quanto tempo já deu, 17 minutos, tá bom. São articulações sinoviais, então a gente tem o ligamento colateral radial, o ligamento colateral ulnar, a gente tem alguns tendões também, e a cápsula articular. Aqui 90 graus, essa questão aqui não é tão importante. Aqui a gente consegue ver o rádio e a una não articulados com o úmero. Então, a gente tem uma membrana interóssea, além dos ligamentos e da corda oblíqua, para manter o rádio estável junto com a una. E aí, além dos processos que eu já falei, a gente das margens e tal, faço isso não é muito importante. Na parte distal desses ossos, nós temos os processos estiloides. O processo estiloide da una e o processo estiloide do rádio, que são esses ossos que vocês conseguem sentir, esses processos ossos que vocês conseguem sentir claramente aqui na região do punho, certo? Aqui o da una e aqui o do rádio, processo estiloide. Isso aqui é o braço quando ele está em pronação, ou seja, quando a gente está com a mão para baixo. O rádio cruza sobre a una para fazer essa movimentação. Então não é a nossa mão que está movendo, é o antebraço inteiro que está movendo para girar a mão. Na vista posterior aqui a gente consegue ver alguns outros processos, como o tubérculo dorsal, o sulco do músculo extensor longo do polegar, alguns sulcos de vários músculos que vão fazer a movimentação dos dedos e do punho, e da mão, perdão. Aqui a gente tem faces articulares, que são as áreas dos ossos, que nós vamos já ver nos ossos do punho. Aqui é a musculatura, então vamos lá para mão agora. Punho e mão. Certo. No punho, nessa região aqui, depois dos processos estiloides até o começo dos ossos dos metatarsos, que são esses ossos mais alongados aqui, a gente tem o punho, também chamado de carpo. Então os ossos carpais são quais? Eles são 8. Nós temos o amato, o capitato, o trapezoide, o trapézio, o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Essa aqui é uma mão esquerda, na vista anterior dela. Não, perdão, é uma mão direita, vista anterior. Então, se você olhar a sua mão nesse sentido aqui, como eu estou olhando, para você está ao contrário, mas como você olha para a sua mão assim, essa é a disposição dos ossos. Aqui é uma vista dorsal, então se sua mão estiver
com o dorso para você. Nessa vista fica mais difícil de... Não dá para ver o capítulo do amato. O âmulo do amato, perdão. O âmulo do amato não tem como ver. Nem o tubérculo do trapézio. Nem o tubérculo do escafoide. E normalmente não dá para ver também o osso pisiforme. Mas então são 8. A camada mais proximal. A gente tem o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. Seguindo e voltando para lá, a gente tem o amato, o capitato, o trapezoide e o trapézio. Isso é questão de ficar repetindo até decorar, tá bom? Além disso, na mão, nós temos os metatarsos, que você consegue sentir claramente, são esses ossos mais compridos na mão, ok? Nós temos 5, um para cada dedo. E eles são numerados, 1 é o polegar e o 5 é o dedo mínimo. E aí, articulando com os metatarsos, com os metacarpos, perdão, nós temos as falanges. E aí, nós temos as falanges... Perdão, deixa eu só chegar lá. Aqui. Nós temos as falanges proximais, falanges médias e falanges distais. Cada uma dessas falanges tem uma articulação, então, articulação interfalangiana distal e articulação interfalangiana medial. Proximal, perdão. Distal, proximal e articulação metacarpo-falangiana. E aqui a gente tem as articulações carpo-metacarpais, tá bom? Então a gente tem 4 tipos de articulações. As articulações carpo-metacarpais, as metacarpo-falangianas, as interfalangianas proximais e as interfalangianas distais. No caso do polegar, nós só temos 2 falanges, normalmente. Tem pessoas com variação anatômica que têm 3 falanges, como é o normal dos outros dedos. Mas o normal do polegar é que ele tem apenas 2 falanges. Ok? Sobre a parte óssea do membro superior, é basicamente isso. Eu me enrolei um pouquinho, mas espero que tenha conseguido ajudar. Qualquer coisa vocês podem mandar as dúvidas, deixar aqui nos comentários ou mandar no WhatsApp para quem tem meu número e tal. E é isso, muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado.